acidificar tecidos para sonotipia é o que você vai aprender agora. Lembrando que a acidificação de tecidos ocorre em duas etapas: a lavagem prévia dos tecidos e a acidificação propriamente dita como segundo passo. Vamos começar. Para a acidificação de tecidos você vai precisar de, idealmente, 2 bandejas, balancinha para pesar o ácido cítrico, o próprio ácido cítrico, copo Becker para medirmos a água, solubilizarmos o ácido cítrico, potinho, colherzinha coletora. E todo o processo de acidificação de tecidos, ele tem como principal base a acidificação dos papéis, que você já assistiu no curso e já aprendeu. Caso tenha qualquer dúvida, consulte lá, tá? A gente vai começar o processo de acidificação dos tecidos agora, e a primeira etapa é lavarmos os tecidos. A gente fala lavar os tecidos, mas esse procedimento consiste, na verdade, em dar um banho nos tecidos com água. Não precisa ser em água corrente, não precisa recorrer à máquina, a nada. A gente vai mostrar que é um procedimento bem simples. Você vai precisar de uma bandeja para adicionar água. Aqui não precisa ser água filtrada, muito menos água destilada. A água não precisa estar quente, água em temperatura ambiente, tá? Água de torneira, simples. Você adiciona a água na bandeja. É só uma quantidade de água que dê para você colocar os tecidos que você planejou acidificar. Eu vou adicionar mais água aqui um pouquinho, ela está rasa a bandeja. E você também não deve colocar nenhum tipo de alvejante nessa água, nenhum tipo de sabão, nenhum tipo de amaciante. Apenas água, tá? Agora a gente vai adicionar os tecidos dentro dessa bandeja e deixar de molho por volta de 10 minutos. Isso já é um procedimento suficiente para que essa goma se desprenda do tecido, para que esses resíduos de fabricação do tecido também soltem na água. Vai ser comum você perceber que no final desses 10 minutos a água já ficou até um pouquinho levemente turva, que é a sujeira, é a gominha do tecido, e o tecido já pode ser considerado lavado. Não, como eu disse, não precisa ser em água corrente, tá? Basta fazer isso que para nossa finalidade já está suficiente. Eu vou agora adicionar tecidinho a tecidinho dentro da bandeja. Você não precisa também necessariamente separar os tecidos por categoria, por tipo e nem mesmo por cor, caso você não esteja utilizando nenhum tecido que solte muita tinta. Caso sim, se você já tiver identificado que aquele tecido de cor usado você solta a tinta, você separa os brancos dos de cor. Mas a gente ainda não encontrou essa necessidade aqui, mesmo trabalhando com alguns tecidos de cor, como você vai acompanhar aqui ao longo de todo o processo. Eu vou começar agora a adicionar os tecidinhos dentro da água e deixar eles de molho por volta de 10 minutos, tá bom? Vamos então começar a lavar os tecidos. Está começando aqui com um brim branco, amarelo e vermelho, tricoline, algodão cru, um algodão cru mais grosso e um algodão cru mais leve. E você percebe às vezes quando você coloca na bandeja como a água demora, inclusive, para penetrar no tecido. Linho, malha, flanela de vestir, seda, esse aqui é um voal de algodão, viscose, pano de prato, flanela de limpeza, pano de chão e sim, Perfex. Bom, os tecidos já estão aqui, sendo lavados num banho, num molho. Vai ficar aqui por volta de uns 10 minutos, o tempo necessário para a gente, enquanto isso, preparar a nossa solução ácida. Vamos começar agora a preparar a solução ácida para finalizar o processo de acidificação na sequência desse molho. A solução ácida que vamos preparar aqui agora para a acidificação dos tecidos segue a mesma fórmula da solução ácida usada, por exemplo, para a acidificação de papéis, tá? É uma solução a 0,5%, ou seja, nós vamos colocar em 1 litro de água 5 gramas de ácido cítrico. Em 1 litro de água, 5 gramas de ácido cítrico.
Contudo, eu vou preparar 3 litros de solução ácida, que é uma quantidade de líquido adequada para essa quantidade de tecidos que a gente planejou de acidificar aqui, para que eles fiquem confortáveis na bandeja, todos submersos, todos confortáveis, porque você vai ver, isso vai acontecer de uma única vez, a gente vai colocar todos na bandeja, tal como eles estão ali no molho. Então eu vou preparar 3 litros de solução ácida, logo eu vou pesar aqui agora 15 gramas de ácido cítrico. Opa! 15 gramas, 16 gramas, ok. Ácido cítrico pesado, 15 gramas, na verdade 16, mas esse 1 grama a mais não tem o menor problema. E nesse caso vale a pena, inclusive, usá-lo do que tentar voltar 1 grama para o pote. Às vezes ele pegou alguma umidade do potinho e vai ser mais prejudicial retornar para lá, tá? Fica aqui a dica, do que 1 grama a mais aqui, que é desprezível essa diferença. A gente não trabalha com essa necessidade de precisão para esse tipo de solução. Então nós temos aqui 15 gramas de ácido cítrico para prepararmos 3 litros de solução acidificante, tá? Aqui já tem 1 litro de água. Lembrando, não precisa ser água destilada, basta que seja uma água limpa, filtrada, ok? E eu vou dissolver os 15 gramas de ácido cítrico nesse copo Becker e depois, na bandeja, eu adiciono os 2 litros de água a mais que estão faltando para ficar a solução completinha, tudo certinho. Vou começar aqui. Ácido cítrico dissolvido. Eu tive que mexer um tanto a mais dessa vez, porque a gente está trabalhando com... A gente está dissolvendo aqui 15 gramas de ácido cítrico, que é para 3 litros em 1 litro, então demora um pouquinho mais para dissolver, mas está dissolvido, não vejo mais nenhuma presença de sólidos, a água não está turva, ok? Eu vou agora, na sequência, adicionar a minha solução, colocar a minha solução numa bandeja e adicionar os 2 litros de água restante. Adicionando aqui nessa bandeja 1 litro de água com 15 gramas de ácido cítrico. Vou adicionar agora mais 2 litros. Tá. Pois bem, agora sim, 3 litros de solução ácida, solução 0,5%. Tudo certo aqui. Mexe mais um pouquinho. E a solução já está pronta para receber os nossos tecidinhos. Esse tempo que você prepara a solução ácida é o tempo do molho ali. As 2 etapas elas estão muito próximas. E agora a gente vai pegar os nossos tecidinhos e começar a acidificação propriamente dita. E aqui agora tem uma diquinha, um segredinho para a gente prosseguir bem. Você não deve transferir os tecidos imediatamente desse banho, desse molho, para a nossa solução ácida, porque aqui a água está justamente com todos os resíduos que a gente queria eliminar da água. E a gente não quer que esses resíduos sejam transferidos para a nossa solução ácida. Aqui, além da goma, além dos resíduos fabris, da sujeira do tecido, nós também podemos ter aqui nessa bandeja, inclusive, resíduos do tratamento químico do tecido, que é muito similar ao tratamento químico do papel e que deixa toda a nossa água também alcalina, demasiadamente alcalina. Isso pode reduzir um pouco o potencial acidificador aqui da nossa solução. Então, não transfira de imediato. O que você vai fazer? Você vai escorrer essa água, vai tornar a encher a bandeja com água. Esse processo já é o suficiente para você eliminar toda a água suja, com goma e com resíduos químicos e fabris. Isso já basta. Se você tiver uma torneira próxima e puder trabalhar com uma torneira próxima, você pode também retirar daqui, com uma torneira aberta, você termina de enxaguar o tecido debaixo da torneira com a aguinha corrente e coloca aqui. São 2 formas de fazer, as 2 formas darão muito certo. Eu estou dando aqui uma forma que dispensa uma fonte de água nesse momento. Basta você descartar essa água, tornar a encher a bandeja com água de torneira limpa, e você já terá eliminado todos os resíduos dessa água aqui, desse primeiro banho, desse processo de lavagem dos tecidos. É o que eu vou fazer agora. Eu vou eliminar esta água, tornar a encher, e depois eu vou transferir os tecidinhos para cá. Simplesmente descartei.
de descarte. E pronto. A gente vai medir aqui o pH, só para você ver. Aqui. Nosso pH aqui está em 7, ó. Um pH neutro. E com a outra ponta eu vou medir a da solução ácida. Olha aqui. Solução ácida entre 3 e 4. As duas soluções. Podemos começar. Eu já escorri a água do nosso molho, da nossa lavagem dos tecidos. Você viu ali, eu escorri uma vez, escorri inclusive uma segunda vez, pela facilidade do acesso à torneira, mas escorrer uma vez e tornar a encher todo ele com água limpa já é o suficiente. E agora eu vou transferir para a minha solução ácida. Já medimos o pH, você já viu aqui, a água está neutro, e aqui o pH está ácido, e vou transferir os tecidinhos daqui para cá. E do seguinte modo, eu vou retirar daqui, eu vou torcer ou amassar, para tirar esse excesso de água. Torcer e amassar os tecidos é uma característica que eles nos permitem e que vamos utilizá-la bastante, vamos utilizá-la muito a nosso favor no processo de realização de serotipia. E eu começo agora a transferir, a adicionar os tecidos nessa bandejinha. Agora os tecidos começaram propriamente a serem acidificados. Lembrando que para essa atividade toda você não precisa de nenhum material de proteção especial, nada aqui, absolutamente nada aqui é tóxico, muito pelo contrário, e basta que você esteja de mão limpa para realizar todo esse processo, que você não terá nenhum problema. Vou retirando um a um daqui. Agora, propriamente dito, o processo de acidificação está acontecendo. Pronto. Todos os tecidos agora já estão sendo, de fato, acidificados. A quantidade de água planejada aqui foi uma quantidade de água para que os tecidos fiquem confortáveis na bandeja, tá? Eles estão confortáveis aqui. 3 litros de água, nesse caso, foi ótimo, suficiente para os tecidos, para a quantidade de tecidos que a gente planejou de realizar aqui no curso. E agora eu deixo eles aqui, entre 5 a 10 minutos, não precisa mais do que isso. 5 a 10 minutos é o suficiente, e depois eu vou retirar os tecidos e colocá-los para secar. Como a absorção de líquidos pelo tecido é completamente diferente do papel, o tecido absorve líquidos de uma maneira instantânea e por todas as suas fibras, a gente não precisa aquecer essa água. Isso a gente faz no caso do papel para ajudar o papel, que é uma massa prensada, a abrir os seus poros e permitir com que a água penetre por dentro dele. Isso no tecido definitivamente não é uma necessidade. Isso já acontece na hora, naturalmente, é uma característica da absorção do tecido. Então essa água não precisa ser quente e tampouco ele precisa ficar muito tempo aqui. 5 a 10 minutos é só um protocolo de segurança, mas em tese, assim que eles são banhados aqui nessa bandeja com a solução ácida, eles já estão acidificados. 5 minutos passaram e agora eu vou retirar os tecidos daqui. Novamente vou torcer um a um e colocá-los para secar. Simples assim. E vou deixar eles secarem completamente até seguir para a próxima etapa, que é o processo em si de emulsionamento dos tecidos. Sim, você também pode secar esses tecidos, por exemplo, num varal, num ambiente aberto, à luz do sol, tá? Para agilizar esse processo, não tem nenhum problema. Aqui a gente vai fazer tudo no laboratório, porque o laboratório já tem um varalzinho que nos permite fazer aqui dentro mesmo. Vou começar então a retirar os tecidos daqui e pendurar um a um para secar. De novo, me aproveito bem dessa característica que o tecido me dá, de eu poder torcê-lo. Está aqui. Torci. Pode abrir um pouquinho assim para evitar que ele fique muito amassado. E começa a pendurar um a um. Pronto. Todos os tecidinhos acidificados postos para secar. Vou ligar o ventilador. Depois que eles estiverem secos, a gente continua. Tecidinhos secos, vamos retirá-los do varal e seguir para a próxima etapa.